No contexto em que vivemos tanta egoísmo, tanta preocupação com o nosso bem-estar, falar em servir é como se fosse algo que vem na contramão do nosso sistema. E realmente é isso. Se você está servindo ao Senhor, você certamente vai perceber que está na contramão. O tema de nossa devocional hoje é servir é para a vida toda. 1 de Pedro 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 de Pedro 4, 10. E aí eu quero responder algumas perguntas sobre isso. A questão de servir o corpo, a igreja. Como eu devo servir? É a primeira pergunta. Eu devo servir para glorificar a Deus e para edificar o corpo que é a igreja. Se o meu ministério não refletir a glória de Deus e o serviço em amor ao próximo, eu preciso reavaliar a minha postura enquanto líder. Outra pergunta: como devemos servir? Através dos dons espirituais. Essa é a melhor forma de servirmos ao corpo que é a igreja. E aí você precisa conhecer os dons espirituais, porque é fundamental que para entender isso você precisa servir através dos dons. Uma outra pergunta: como nós servimos aos outros? Qual deve ser a nossa postura? A postura de quem serve por obrigação ou a postura de quem serve como ministério porque quer agradar e glorificar a Deus? Se for por obrigação, a postura será a seguinte: a atitude será: eu tenho que fazer isso, eu não tenho escolha. Então, uma pessoa que está obrigada a fazer, ela faz como um fardo, como algo pesado, quando na verdade servir é privilégio. Se a postura da pessoa for consciente sobre a questão dos dons ministeriais, o privilégio, se ela entender que servir é um privilégio, ela vai servir por obediência. E por obediência, a atitude dessa pessoa será: eu quero servir a Deus porque eu amo. E eu sirvo a Deus através do corpo que é a igreja. Quando a gente pensa na questão do servir, me vem à mente um outro texto que eu quero ler, lá de Lucas, capítulo 22. Os discípulos estavam arrazoando entre eles quem seria o maior. E aí o versículo 24 diz: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Versículo 25. E Jesus lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como aquele que serve. Pois qual é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Se Jesus, o maior modelo de liderança, tomou a postura na prática de servir a seus discípulos, a minha liderança precisa ser uma liderança que reflita Cristo. Então, o meu conselho para você, a minha dica: vá na contramão do que o mundo dita. No mundo, nós queremos ser servido. Cuidado! O critério que você usa para escolher uma igreja para congregar não pode ser se o louvor é bom, se o estacionamento é bom, se tem segurança na porta ou se tem boa iluminação. Isso tudo é importante, mas isso está abaixo do critério maior. A palavra de Deus é pregada com verdade, de maneira bíblica, eficaz, ou a palavra está sendo negociada para agradar os ouvintes? O critério tem que ser sã doutrina. Se nesta igreja tiver sã doutrina, ali é um lugar para você ir, congregar e receber alimento sólido para proteger você e sua família dos ataques e das ciladas do diabo.
Fica essa dica para você. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Tenha sempre esperança.